mulheres solteiras vivem mais. Olha! E aí eu vou completar a sua estatística de que homens casados vivem Vivem mais. mais, Claro, exatamente. gente. Porque é aquilo lá, né? Calma, você não é Mulher Maravilha, que a gente tá tão acostumada. Ah, não, eu vou sentir dor. Ah, não, eu aguento. Ah, não, porque eu sou forte. Isso. A essa altura do campeonato, sentir dor? Não, Exato. eu quero. Não. Às vezes com uma nutricionista, com a ajuda de um profissional, porque parece super simples, sentada aqui nesse sofá, dando várias orientações. Você fala, doutora, não é você que chega às 7 da noite, tem que fazer a lição de casa e depois Dá ainda banho. tal. Exato. Gente, tem uma fase da vida da mulher que ela se sente assim completamente sem brilho, não consegue nem se olhar no espelho e tem medo às vezes até de pronunciar a palavra menopausa. Já aconteceu comigo, então eu tenho o maior privilégio de trazer para vocês essa informação, porque não é o fim, é o começo. A nossa pele muda, a gente tem que aprender a se olhar no espelho de novo com muito carinho. E aí o que a maquiagem ela pode ajudar nesse processo todo? Porque é uma fase e vai passar. Eu tenho aqui para apresentar para vocês um batom hidratante. Esse é o Malva. Olha que coisa mais linda, gente. Combina também com todo o estilo de vida, de manhã, à tarde, à noite. E esse daqui, que eu confesso pra vocês que ele é o meu queridinho. Eu tenho esse gloss, já usei várias vezes, amo. E ele é um match perfeito pra você passar e combinar com qualquer linha de batom, viu? Porque pode ser mate ou não hidratante, ele funciona. E aí eu te faço a pergunta, já se olhou no espelho hoje, qual a fase que você tá? Se amando, se gostando? Hoje o episódio é muito sobre isso. Entre fases. Não, você Feedback. é uma super mulher. Oh. Não é não. Não me dê esse cargo, pelo amor de Deus! Oi, gente, eu sou a Karina Godoy e esse é o Calma, Você Não É a Mulher Maravilha. Num episódio hoje que eu tô assim, ansiosa por ele, porque o conteúdo vai ser muito bom. Eu não sei se você sabe, mas tem 3 anos que eu descobri um climatério. E o que seria um climatério, né? A gente vai falar muito sobre isso, climatério e menopausa. É uma fase que a gente começou a falar mais, ainda bem, mas ainda assim tem muito para ser falado, para ser explicado, informado. E não é uma fase de pausa. Eu confesso que aos 39 anos, quando eu descobri, eu me senti assim, meu Deus, e agora? Mas a vida vai continuar. E que bom que a gente tem especialistas, pessoas que estudam nesse tema para ajudar a gente. Eu trouxe uma que é maravilhosa. Ela é endocrinologista, especializada em saúde feminina, climatério, menopausa. Então, doutora Ana Priscila, pode vir aqui, pode chegar para o nosso estúdio maravilhoso. Ana Priscila Soglia, porque é italiano, né? Exatamente. Não sei se eu pronunciei certo. Maravilhosa. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada. Que delícia estar aqui. A gente já fez live juntas há muitos anos. Logo que eu tava naquele mundo assim, meu Deus, e agora? Preciso saber tudo agora. Foi muito bom, viu? Muito bom. E essa conscientização faz parte desse momento de a gente conhecer mais do nosso corpo e poder saber lidar com mais naturalidade essa fase. Perfeito, ela vai explicar tudo pra gente. Fique à vontade no nosso sofá, porque eu tenho mais uma convidada que eu sou chique. A nossa segunda convidada, ela é criadora do Quarentamos, que é a maior comunidade de lifestyle para mulheres 40 a mais do Brasil. Chique, né? Então, ela tá muito especializada no assunto, ela também é mentora, palestrante, super envolvida com o universo feminino. Seja bem-vinda, Rafaela Vena. Obrigada, carioca. Carioca, direto do Rio pra cá. Que delícia, a gente tá chique, né? Estamos muito chique, gente. Vamos falar bastante sobre o assunto, Vamos, sobre o vamos. universo feminino, né? Também tudo que você fala lá no Quarentamos. Sim, tem muito assunto pra falar, né? Eu tava conversando até com a doutora Já no no bastidor. tricô. Sim, falando que os 40 são, assim, é a união de um passado grande e de um futuro maior ainda. Então, Exato. é muito assunto. São os novos 30, os novos 20, a gente tá plena. Os novos 40. Fique à vontade. Obrigada. Sente-se também. Bom, quem me conhece sabe que eu amo esse assunto, né? Climatério e menopausa. E são fases de muitas mudanças, a gente sabe disso, mas é uma coisa diferente da outra, não tá tudo no mesmo balaio, né? Então, para começar, doutora, o que é climatério e o que é menopausa? Muito bem. Menopausa é aquele momento em que a mulher ela deixa de ter os ciclos menstruais por pelo menos 12 meses. E esse momento, às vezes, é muito fácil identificar para a mulher. Cada mulher vai ter a sua menopausa, vai ter sintomas diferentes, mas ela sabe que está acontecendo alguma coisa justamente porque ela teve uma irregularidade do ciclo, ela mudou o corpo dela do ponto de vista de menstruação, que é um ponto importante que ajuda a gente a identificar esse momento.
Já o climatério, ele é um momento antes da menopausa, ele tem uma duração muito diferente de mulher para mulher. Então tem mulheres que vão durar 2 anos, algumas mulheres 6, 8 anos, no qual a gente já tem uma mudança da produção dos hormônios e alguns sintomas no nosso corpo, que pode ser desde os fogachos que a gente conhece, mas também Deus me livre. alterações de sono, de memória, ganho de peso, e muitas mulheres ainda têm um ciclo menstrual regular. E por isso elas se sentem perdidas. Elas não sabem que o climatério está acontecendo, elas vão no médico, a menstruação está normal e muitas vezes elas deixam de receber esse suporte e por isso que a gente precisa falar do climatério. Pois é, e é engraçado porque os sintomas eles se confundem, né? Já passou por isso, Rafa? Como é que tá a sua vida nesse sentido? Eu sempre fui uma pessoa muito dorminhoca. Eu amo dormir, eu sou até bullying com as minhas amigas, porque a Rafa sumiu, tá dormindo. E eu comecei a perceber que eu tô acordando 3 horas da manhã do nada. Tipo, do ano passado pra cá, no último ano. Então, eu não tenho problema de insônia, Não eu durmo bem. cabalístico. 3 Pois da manhã. eu até pesquisei, falaram que era coisa de espírito, mas, gente, não. Realmente, eu acordo, aí faço um xixi, coisa que não dava vontade de fazer xixi antes. Antes eu dormia direto. Agora a bexiga tá mais sensível, eu não consigo segurar o xixi tanto. E eu acordo 3, 3h30, 4 da manhã e volto pra dormir. Isso todos os dias, há mais de um ano. E eu acredito que possa ser alguma coisa de sintoma, mas ainda nada de calorão, menstruação regular ainda. Eu tô com 43 anos, eu menstruei com 12. Dizem que é um pouquinho, uns 30 anos, né, mais ou menos? Existe uma relação, né, entre a idade em que a mulher menstruou, uma possibilidade da idade da menopausa, também muito da história da sua família, né? Então tem famílias que têm a genética, de famílias mães que menstruaram, né, até 55, 60 anos e mães que muitas vezes entraram na menopausa precocemente. E isso é importante, Rafa. Eu gosto muito de falar que a menopausa, ela começa, o climatério, ele começa no nosso cérebro. Então, antes de a gente ter os calores, a gente vai ter alterações de saúde mental, alterações no sono, e que isso, muitas vezes, a gente vai achando que é ansiedade, preocupação, a super mulher. E aí a gente muitas dia a dia, né? Exato. E é muito clinicado, né, digamos assim, eu nem sei se essa palavra existe, mas eu conversando com a minha gineco no Rio, uma vez eu até falei isso, eu falei, nossa, eu tenho já ansiedade crônica desde criança, mas eu senti também que nos últimos anos ansiedade, um pouquinho de deprê até, coisa que eu nunca tive, e ela falou, cara, a gente pode averiguar isso através, você já tá num período de climatério, e é impressionante como as mulheres acabam procurando um psiquiatra nesses momentos, em vez de procurar uma gineco. E aí o psiquiatra te enche de remédio, porque realmente você tem sintoma, te trata como depressão, como ansiedade, como insônia, um monte de coisa, sendo que é uma questão hormonal, né? Questão hormonal. E que não faltam gatilhos pra gente achar que é ansiedade, né? Os nossos pais estão envelhecendo, os nossos filhos estão virando adolescentes, a gente muitas vezes está também tendo uma alavancada na nossa carreira profissional com mais responsabilidade. Então, muitas vezes a gente também minimiza os sintomas. A gente fala, será que não é ansiedade do meu trabalho? Será que não está acontecendo alguma coisa que eu estou mais preocupada? E, na verdade, eu estou tendo uma alteração física hormonal também, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história, porque eu descobri com 39. Não sei se a doutora lembra que a gente falou muito sobre isso. E foi um susto, porque eu mudei a pílula que eu usava e a gente falou, vamos ficar um mês sem usar? A gente refaz os exames. Naquele um mês aconteceu tudo. Então, eu comecei a sentir os calores noturnos, né, os fogachos, que eu falo que não é um calor. Aquilo tira a sua alma e volta. Eu não dormia direito mais, porque estava tudo meio camuflado, né? E, enfim, várias outras coisas. Mas o fogacho, eu acho que era mais forte, assim, um sintoma mais forte. E aí a gente refez os exames. E aí deu FSH tudo alterado. Enfim, tudo, assim, bagunçado. Então, eu falo muito sobre a importância da gente fazer um exame de sangue simples, que já vai ajudar você a planejar. E detalhe, que você falou sobre a genética, eu descobri que a minha mãe tinha entrado num climatério com 35 anos. Olha só. A minha filha nasceu quando eu tinha 35 e na época eu nunca tinha feito um exame para saber como é que tava. Eu tive uma gravidez super tranquila, foi rápido, assim, eu parei de tomar a pílula, engravidei em 6 meses, foi muito rápido. Sem neura tal, foi. E aí eu pensei, meu Deus, naquela época talvez eu já estivesse. E o mais grave, eu nunca tinha falado com a minha mãe sobre esse assunto. Exato. A gente não fala, nem fala. com as nossas mães. Então, talvez hoje eu penso, ainda bem que eu não falei no meu caso, porque eu ia estar numa paniqueira ali dos 35 anos.
Mas é tão importante, né, doutora, a gente falar? Muito importante, inclusive porque a sua história, ela traz muito uma questão de fertilidade, né? Tem mulheres que vão optar por não gestar, tem mulheres que vão optar por gestar, mas a mulher no mercado de trabalho, o fato é que a gente tem levado muitas vezes essa opção de gestar mais para frente. E se a gente não tem essa orientação profissional, o que vai acontecer? Às vezes, na hora que eu quero, Não dá mais. eu não tenho mais essa reserva fértil. Então, eu acho que o mais importante para a gente que tem essa informação e conscientização é poder ter escolhas. Então, estou fazendo acompanhamento médico, eu posso fazer um hormônio antimileriano que vê minha reserva fértil. Se tiver mais baixo, eu já começo a entrar nessa conversa com o profissional que acompanha. Ou seja, hoje a gente tem novas propostas para acolher essa mulher, para ela decidir gestar mais tarde quando ela quiser. Isso. Ou se tiver mais baixo, ter um planejamento diferente. O fato é que a gente precisa conversar sobre isso com as mulheres e as mulheres precisam se armar dessa informação para poder levar isso para o seu profissional. Eu tinha Maitê já quando eu descobri, mas minha médica falou, se você quiser ter um segundo, precisa tentar agora. Isso. E eu estava saindo da TV, minha decisão de sair da TV naquele ano, eu falei, não vai dar agora. Então esse segundo filho, só se eu for a Cláudia Raia, vai acontecer, porque não está nos planos, né? Mas naquele momento eu senti aquela sensação de tiraram o meu direito de escolher. Isso. E aí, se eu não tivesse a Maitê, eu teria panicado. Porque eu queria muito ser mãe, né? Enfim, então eu teria ficado com esse sentimento. Então, assim, façam os exames, né? Porque é a melhor coisa do mundo você se planejar. Conversem com as suas A sua mães, mãe, conversem com os seus filhos adolescentes, para eles entenderem o que está acontecendo e para a gente poder se planejar sobre isso. Porque, de repente, eu sabendo que eu tenho essa constituição, eu vou fazer esse exame mais precocemente, com 30 anos, vou poder ter um planejamento melhor. É isso, Cá. É o poder de escolha, né, Rafa? Exatamente. E que a nossa geração não teve tanto, porque eu converso com as mulheres, né, as seguidoras. Isso, da sua comunidade, Sim, como é que é? A maioria são 40 a mais, né, embora eu tenha meninas de 28, 27 que seguem já como uma inspiração, assim, nossa, eu quero me inspirar em vocês, então é um conteúdo muito aspiracional também, mas eu vejo que muitas mulheres falam pra mim, Rafa, minha gineco nunca falou comigo quando eu tinha 30 anos sobre fazer um exame antimileriano, ou sobre ver minha reserva ovariana, ou até sobre congelamento de óvulos, que é hoje uma pauta super importante e já popular, né? Popular não no sentido de acesso, mas de diálogo. E assim, eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar em congelamento de óvulo, nem em fazer exame quando eu tinha 30. Eu só fui fazer meus exames antimileriano e de reserva ovariana no passado. Eu tinha 42 anos já. Então, eu não tenho sonho de ser mãe, eu não tenho filhos. Então, eu não me preocupei tanto com isso, mas algumas mulheres da minha idade e da minha geração falam que, poxa, eu queria ter sabido antes, agora eu já não posso, agora já é mais difícil. Se eu tivesse sabido com 30 que poderia congelar, teria congelado com 30 anos, Ou até antes, né? Porque às vezes com 30, dependendo da pessoa, já não funcionaria. Então a nossa geração teve a possibilidade de congelar já todo mundo com 40 já, 39, 40. E eu tenho uma amiga, minha melhor amiga congelou com 41 e ainda conseguiu. Só que essa geração que está vindo agora já está fazendo reserva financeira para congelar, banco para óvulo. Então a galera tá com 20 anos, 20 e pouco, tá botando um dinheirinho na poupança para chegar com 30 e congelar. Porque ele já tem essa informação, porque é um recurso caro ainda, né? Muito. Não é barato. Então E você sente, então, na sua comunidade que esse assunto ele já começou a Tem borbulhar. bastante mulheres que relatam, poxa, eu vi tarde que eu poderia congelar só com 40, ou eu já descobri que eu já não estava mais no período fértil, eu já estava tarde. Tem bastante na nossa geração. Eu acho que a sensação também que eu tenho quando a gente fala sobre esse assunto é de não apavorar também. Por quê? Pode ter mulher que não vai sentir nada, pode ter mulher que vai sentir tudo. Eu acho que eu fui uma das que sentiu do médio para tudo, mas logo comecei a fazer reposição, a gente vai falar sobre isso também, de reposição. Mas uma dificuldade que eu tive, e que aí eu entendi o que estava acontecendo com o meu corpo, quando eu descobri, foi o ganho de peso. E aí, assim, tudo bem que eu sempre falo, né, que não teremos os mesmos corpos de 15, 16 anos e tá tudo certo, mas eu me sentia grande, assim, as roupas começaram a ficar apertadas, eu tava fazendo exercício, mas parecia que não funcionava, a comida, e aí a minha médica falou, é tudo mais agora, é o dobro, comida é menos, né, mais seletiva e tal.
Isso acontece? Esse ganho de peso, ele é para todo mundo ou é comum? Na verdade, Cá, tem mulheres que vão perder peso e perder que massa tudo, muscular gente. e tem pessoas. Esse é o problema, Esse é o porque muitas problema, vezes, aí. né, acaba perdendo por uma questão constitucional, tendo já um começo de perda muscular, de massa muscular já nessa fase. Mas tem mulheres que vão ganhar peso, a gente sabe que tem esse peso, principalmente na região abdominal, que é uma gordura inflamatória. E tem mulheres que muitas vezes não vão ter, seja porque já tem um estilo de vida saudável e porque não tem uma predisposição genética. Então já que fica uma mensagem. Ganhou peso, às vezes você não é culpada de nada, porque a gente tem de novo a sensação de culpa por tudo, que eu estava conversando com a Rafa antes. Ah, é porque eu não faço o exercício que eu consigo, eu precisava fazer mais, o mais, o mais, e às vezes esse mais é muito mais do que a gente consegue colocar na nossa prática. Sim. E a gente entender mesmo, de uma forma saudável, que eu tenho que mudar, para manter essa saúde, também evitar o ganho de peso, porque é importante, por causa dos riscos cardiovasculares, de diabetes. Então a ideia é de colesterol. Tava tudo assim, absurdamente alto. Esse cuidado, ele vai ter que acontecer. Mas, assim, sem essa sobrecarga de que a gente muitas vezes vai ter que fazer algo muito além extraordinário e também aí alterar muitas vezes a nossa saúde mental. O cortisol também, né? Você vai para um estresse absurdo e aí também não adianta nada. Exato. Mas que a gente vai ter que mudar? Vai. A atividade física foi uma coisa que eu incluí e coloquei como meta, como desafio. Então, de segunda a sexta, eu vou, sem, assim, não tem negociação. Sempre de manhãzinha, tal, cedo. E sábado e domingo para fugir, às vezes, de casa, sabe? Assim, tá aquele caos. Assim, tô indo lá, já volto. Preciso correr. Preciso correr. Mas eu senti muita diferença, até no cálcio, que eu tava com uma osteopenia no quadril. Então, assim, tudo isso melhorou, sem tomar remédio. Bacana, olha que incrível. lindo. Eu sei que você faz super também exercício físico, quero que a doutora fale também sobre essa importância, mas na atividade eu encontrei um caminho que é para minha saúde e o resultado é um reflexo. Sim, sabe? Exatamente. Eu acho que é isso. O exercício, ele entra como algo prazeroso. A gente, muitas vezes, inclusive nessa sociedade da imagem corporal, a gente fala, eu vou ter que fazer exercício para queimar as calorias que eu comi. Então, o exercício, ele entra muitas vezes como algo punitivo. Então, eu comia mais no final de semana, eu tenho que fazer o exercício para compensar. Quando, na verdade, a gente tem que encontrar um exercício que a gente goste, que nos dê prazer, porque assim, a gente já tem tantas responsabilidades de trabalho, família, e agora eu tenho o exercício também. Não, o exercício tem que ser um momento de adquirir mais saúde para o meu corpo, manter massa muscular, ajudar na manutenção do peso, para nossa saúde mental. Então, puxa, olha, eu não gosto tanto disso, então vou atrás de uma dança, vou atrás de um remo, vou na corrida, vou na bike. Olha, algum exercício vai se encaixar. Tem tanta coisa hoje, né? Beach tênis, aqui em São Paulo tá a moda do beach tênis ainda, tá? Tem alguma coisa que você vai gostar, né? Exatamente. E unir o beach tênis, eu falo que eu adoro, porque você joga, daqui a pouco você conversa, então é uma socialização com uma mulher que muitas vezes estava lá no maternário, e aí agora de novo ela volta a socializar, então ela faz o exercício para a saúde mental. Mas é claro que a gente não é só socializar, a gente precisa fazer o exercício também, com certeza. Faz parte. Eu sou do Rio, né? Então a atividade física lá no Rio é além da moda. Eu vejo que hoje em dia a gente estava até conversando sobre a indústria wellness e como hoje virou uma indústria mesmo você praticar atividade física, suplementar e um monte de coisa que a mulher fica, meu Deus, não sabe nem para onde ir. Mas lá no Rio, o carioca a gente já nasce meio que se exercitando. Então, assim, para mim sempre foi muito natural. Eu sempre fui muito magra, e eu comecei a sentir agora, depois dos 40 mesmo, eu tô com 43, um acúmulo mais localizado, aquela gordurinha que não sai tão fácil, por mais que a gente faça, eu tenho atividade física pesada todos os dias e tal, mas não hormonizo nada ainda, né, ainda não tô fazendo nenhuma reposição, minha natural mesmo, só suplementação com creatina, um pouquinho ali, muito natural, mas assim, eu sinto que tem uma coisinha já mais difícil de tirar. Agora, o que eu acho que para mim é fundamental a atividade física é musculação, porque eu até falo para as meninas, eu falo, cara, eu sei que é chato, muita gente não gosta, mas musculação é mais tempo de vida, sabe? Músculo é mais tempo de vida. A mesma coisa que a gente faz reserva de colágeno, reserva de músculo, porque se você ficar doente, se você
na terceira idade vai precisar levantar, sentar, tomar banho sozinha, é graças ao músculo que você está construindo hoje. Então a gente tem que pensar também nessa terceira idade. Daqui a 30 anos, 20 anos, a gente está com mais autonomia. Então é óbvio que a estética... Eu até gosto que a estética venha como motivação, porque motiva Alguma mesmo. coisa vai... Tá ganhando Se agora, você não né? ficasse mais bonita, aí mesmo que você não ia na academia. Então, já que fica mais bonita, já é uma motivação. Mas, cara, hoje é construir musculinhos, assim, pra poder... E é Você diário, é um trabalho todo dia ali, né? É E diário. bota um fone, bota a música que você quer ouvir, que você Exato. gosta. Eu vou com É fone. terapêutico. Eu nem falo com ninguém, eu chego lá e fico, só ouvindo minha playlist Um dos anos podcast. 90, podcast, pode ouvir a exatamente. gente. Olha só, uma horinha ali, ó, passa rapidinho. Né? Exato. E o exercício resistivo, que é a musculação, a gente tem vários estudos, cara, que é justamente esse benefício não só para a nossa autonomia física durante o envelhecimento, mas também para a saúde cardiovascular, para a saúde óssea e para a saúde cerebral. Hoje a gente já tem estudos relacionando, né, a presença de massa muscular com menor risco de doença neurodegenerativa como Alzheimer, né, justamente porque existe uma relação, o nosso músculo produz também vários hormônios, mas existe justamente essa possibilidade, ao longo do nosso envelhecimento, de manter essa autonomia, manter uma qualidade de vida. A gente tem estudos mostrando que, é lógico, a gente está tendo uma expansão da nossa longevidade, cada vez, né, essa expectativa de vida é maior, mas a gente percebe que as mulheres nem sempre mantêm a qualidade de vida ao longo do seu envelhecimento. Então, nós mulheres vivemos mais que os homens, mas a nossa condição de saúde é pior. Ou seja, a gente tem mais doenças, a gente tem uma piora da qualidade de vida. Se isso é por causa da menopausa, se isso é por causa da estrutura, né, desse papel do cuidar do outro, da mulher, Cuidando de tem alguém, várias né? questões que a gente pode discutir aqui. Mas o fato é que a gente quer viver mais e também com qualidade de vida e saúde. E para isso a gente tem que ter músculo. Sim. Perfeito. E aí eu vou entrar com uma estatística. Não me matem. Que não é médica, tá, gente? Mas é uma estatística social de que mulheres solteiras vivem mais. Olha! E aí eu vou completar a sua estatística de que homens casados vivem Vivem mais. mais. Claro, Exatamente. gente. Vamos combinar que fica mais fácil a vida? Exato. E aí que Alguém a tá gente cuidando de entra você. com o que a doutora trouxe, né? Que tudo se conversa, né? Então é uma estrutura também social. A gente acumula todo o cuidado. Então a mulher, principalmente quando ela é mãe, ela é a mãe. O pai é um acessório que vai ali. Então é ela que materna, o filho é dela. E se separa, então o pai já nem vê. Então eu acho que se pagar uma reles pensão já é... Bom, enfim, isso é outro assunto. Mas tudo cai, né? A sobrecarga cai toda na mulher. Então isso também impacta. Eu vou dizer não casem, mas não sou contra o casamento, mas eu sou contra o aprisionamento dessa mulher, sabe? Eu acho que a gente tem que... Hoje somos adultos funcionais, a gente tem informação de que um homem tem que ser um adulto funcional e as responsabilidades são iguais dentro de casa, do cuidado, do cuidar da casa, do cuidar um do outro, de cuidar dos filhos. Então, eu acho que a nossa geração aqui tá dando uma lição aí. A gente tá criando filhos melhores. Exato. Sabe? Eu vejo das minhas amigas que são mães, a própria doutora, a gente tava conversando. Minhas amigas mães de menino, já falam assim, 3 aninhos, 4 aninhos, pega a vassourinha lá, vamos ajudar a mamãe. Coisa que antigamente o menino ficava brincando de carrinho e era a filha, mulher, que ficava ajudando a mãe. Lava Então, louça. e hoje já não. Então, assim, a nossa geração tá mudando isso. Que graças a bom, Deus. né? Que eu acho que é pra abrir. E eu sempre falo que o pai, ele não é o pai só, ele é tudo ali. Não tem um ajudante, ele Não. tem que ser pai, né? Afinal, ele não fez só Exato. com o dedo, né, gente? Exato. Então, assim, tem que estar inserido no pacote todo. Exatamente. E aproveitar esse momento, cara, já que a gente está falando sobre climatério e menopausa, porque essa geração, que nem a Rafa falou, é uma geração que tem muito mais acesso à informação, a essa discussão aberta sobre esses papéis, sobre essa divisão e sobre o que a gente espera de um relacionamento. Muitas vezes isso não aconteceu na nossa geração, quando a gente era adolescente, quando a gente era adulto jovem, e muito menos dos nossos pais. Então, aproveitar esse momento da menopausa como uma forma não só de cuidar da nossa saúde, mas também de reavaliar os nossos relacionamentos e fazer os ajustes para estar confortável nessa relação, para não perder essa conexão com o seu parceiro, parceira, ter essa conversa, esse diálogo, entender que você está mudando, ele ou ela que está do seu lado também está mudando e como vocês vão construir, né, esse envelhecimento juntos nessa fase de uma forma diferente, porque a gente vai aí mudando com o passar do tempo. Sim. Eu tive muito apoio, graças a Deus, porque eu chorei por
3 meses seguidos, porque eu não entendi o que era. Olha que loucura, né? Jornalista, que a gente tem o hábito de ler e tal. Mas eu nunca tinha ido a fundo no assunto quando eu descobri o climatério. E aí o Maurício, meu marido, falava, calma, tá tudo bem. Então ele foi muito um braço ali, porque eu não conseguia expor para outras pessoas. Quando eu sentia os calores e tal, ele, não, calma, tá tudo bem. Ele me ajudava. Então, assim, ele me respeitou muito, assim, nesse momento, sabe? Foi um aliado, né, que eu digo, nessa situação. Mas nem sempre é assim. Nem sempre a pessoa vai entender. Às vezes ela vai fazer uma piadinha. Ai, ó, tá com calor aí, TPM e tal. Não é só isso, né? Porque não é um calor, é um mal-estar, é ruim mesmo e tal. Então, acho que pra gente foi muito bom. E aí, essa questão do filho, mas você quer ter? Porque ele achava que eu chorava, porque falava, não, mas é porque parece que eu acabei agora, pausou, sabe? Já era, fim. É cultural. E ele, não, mesmo. tá tudo bem. Mas você vai tomar uma reposição, vai fazer. E aí a gente quer falar sobre isso também, né? Sobre a reposição hormonal. Que eu acho que tem muita coisa. Vieram várias perguntas sobre isso, inclusive. Eu faço há 3 anos, que pra mim foi indicado. Eu acho que cada caso é um caso. E eu me sinto muito bem pós, quando a gente faz ajustes, né? Então, às vezes, precisa alterar ali alguma coisa. Mas pra mim faz muito bem. Então, acho que também tem isso. Qual é essa coisa? Que a gente sabe que é polêmico, né? É tabu, é um tabu falar sobre reposição. Que não deveria ser. Não deveria ser. Mas eu acho que porque lá atrás houve muitas matérias em que se dizia, relacionava com câncer e tal. E eu acho que isso deixou, porque toda vez que eu falo sobre esse assunto, as pessoas veem, mas não dá câncer? Não, gente, não é bem por aí. Exato. E antes de falar da reposição, eu acho que é muito importante a gente entender que a mulher nessa fase, às vezes ela está muito vulnerável. Porque ela já está sem dormir, ela está cansada, ela está com medo, ela está, né, numa fase às vezes até de luto que não deveria estar, né? Mas assim, a fase eu estou perdendo a minha juventude, foi a sensação que você falou, né? Acabou tudo. Então eu já estou muito vulnerável. E aí eu tenho várias informações diferentes. Médicos que são a favor, médicos que são contra e que me deixam ainda mais sozinha na minha escolha de fazer ou não o tratamento. Então, eu acho que, inclusive, a gente vai falar um pouco de reposição, mas a importância, né, desse diálogo entre os médicos, a conscientização, porque às vezes um médico, cardiologista, que falou com essa mulher, ele se formou há 20 anos atrás e não se atualizou mais em reposição. Ele não está inserido no assunto, a importância né? desse assunto e para todas as especialidades, para que a gente, na verdade, né, porque a gente tem consensos, Karina, então, para que os médicos possam trazer o apoio independente da especialidade, não de prescrever a reposição, mas de acolher essa mulher nessa fase, de encaminhar para um médico que faça, para que ela não se sinta ainda mais confusa e culpada da escolha que ela teve de fazer ou não a reposição. Sim. Né? Mas estou ingerindo hormônio, ai meu Deus do céu. Até porque tem hoje em que ser dia... leve. Hoje em dia a gente tem muita tecnologia, né? Sim. Então as coisas não são iguais antigamente também. Enfim, tem gel, tem as dosagens, muita coisa, muita opção no mercado, né? E você vai encontrar aquela que vai te deixar melhor, porque eu precisava de mais disposição, eu tenho uma filha de 7 anos, como é que gente, que a vida vai correr? Sim. Eu trabalho, eu tenho as minhas coisas. Então, pra mim, foi muito isso. E tinha também um negócio assim, mas engorda. Daí minha médica falava, não, mas não é isso que vai te engordar, meu anjo. Não, amor, não. Na verdade, muitas pacientes que começam a reposição passam a dormir melhor, ficam mais ativas e perdem peso. Essa é a verdade. Mas o que eu acho que é importante da reposição de uma forma assim geral, tá, Ká? Então, primeiro, cada mulher vai ter a sua menopausa de forma única, individual com os seus sintomas. Existem indicações de reposição, que é quando a mulher tem esses sintomas, e a maior parte das mulheres não tem contraindicação à reposição. A gente vai falar que 10, 15% das mulheres não podem fazer a reposição. Eu posso não querer, mas quem não pode, do ponto de vista médico, é uma parcela pequena das mulheres. Seja porque tiveram um histórico pessoal de câncer de mama, tiveram uma trombose, tem trombofilia, mas a maior parte das mulheres na cidade são saudáveis. E elas podem fazer a reposição quando tem esses sintomas. Os tratamentos mais novos, através de gel, adesivo, transdérmico, mostram muito mais segurança. A gente tem cada vez mais estudos, inclusive mostrando o benefício para o coração, para o osso, para o cérebro. E eu acho que a gente tem que pautar, assim, esse assunto. E fica aqui uma dica, não minimizem o que vocês sentem. Porque às vezes a gente fala, não, eu vou aguentar, não tá, incomodou essa noite, mas vai dar certo, vai passar. E esse tempo que eu estou esperando melhorar, às vezes eu estou adoecendo.
do ponto de vista metabólico, do ganho de peso, do diabetes, do colesterol e da minha saúde mental. Então, não banalizem, não minimizem, não deixem que médicos minimizem. Ah, não, vai passar, daqui 6 meses a gente conversa de novo. É uma fase. É uma fase. Não. A gente tem propostas, sejam elas hormonais ou não hormonais, para transformar essa fase num momento de saúde. Porque é aquilo lá, né? Calma, você não é Mulher Maravilha, que a gente tá tão acostumada. Ah, não, eu vou sentir dor. Ah, não, eu aguento. Ah, não, porque eu sou forte. Isso. A essa altura do campeonato, sentir dor? Não, Exato. não quero. Não. E é muito interessante o que a Karina trouxe, até sobre a sensação de, minha vida acabou, meu Deus, eu não sirvo mais para nada, eu não posso mais ter filhos, procriar. Sim. Como se a nossa função fosse muito baseada na nossa reprodução, né? A mulher. E isso é sempre, assim, eu digo que a história feminina, a nossa história de todas as mulheres, a gente é muito condicionada ao nosso sistema reprodutor. Então, a gente menstrua, o quê? Virou mocinha. Ah, não é mais criança. Então, agora entrou na puberdade, já virou mocinha, já fica com vergonha, já não sei o quê, é o peitinho, é isso, aquilo e tal. O menino tá lá brincando de bola, não tá nem comendo areia, terra, a gente já tá lá beleza, a gente passa que sofre e é todo mês uma cólica, é todo mês uma TPM, é todo mês e a gente... tudo bem sentir cólica, imagina, não Não tá bem, não tá certo, você tem que se tratar. E, não, é normal, então a gente sempre foi muito subestimada. Não, isso é TPM, isso é cólica, isso faz parte de ser mulher. Senti dor e tal. Nunca ninguém teve essa empatia, a gente tinha que continuar indo pro colégio, fazendo prova, morrendo. E aí chega a idade adulta, a idade de ter filhos, para quem quer, para quem opta. Hoje, cada vez mais tarde, porque a gente também está no mercado de trabalho querendo essa competitividade com os homens, porque, afinal de contas, é o nosso direito. E então, tá todo mundo empurrando um pouquinho mais para tarde. Aí começam as ginecologistas a vir, mas você já fez 30, já não pensou em congelar, já não pensou em... Quando falam, né? E aí a mulher tá ali com isso, não, mas peraí, calma, eu nem me estabeleci ainda profissionalmente, que filho, o quê? Aí você começa a se sentir pressionada, aí chega perto dos 40, a gineco, quando fala também, olha, agora 45 do segundo tempo, você não vai ser não, você quer essa mãe biológica? Aí você fala, meu Deus, mãe na adolescência ainda, e se eu engravidar hoje eu vou me sentir mãe na adolescência, porque é tanta coisa que eu ainda quero fazer. E aí, a gente fica com aquele, parece que é um relógio na nossa cabeça o tempo inteiro. E aí, quando a gente começa a entrar no climatério para menopausa, a gente foi culturalmente ensinada que o valor da mulher está no seu sistema reprodutor. Porque desde pequenininha, é a mocinha que vira não sei o que é a menstruação. E aí a gente fala assim, meu Deus, eu tô entrando na menopausa, acabou a minha função aqui no mundo. O que é isso? Acabou. E, gente, não. Hoje a gente vive muito mais do que a gente vivia, que as nossas avós, bisavós viviam. Muitas nem chegavam na menopausa porque morriam antes. Sim, então, hoje a gente tem uma sobrevida, nem sei se é o termo certo, mas uma vida mesmo, muito mais longa, às vezes até depois da menopausa do que antes. Então, a vida tá começando, gente. Inclusive, eu digo que é óbvio que a gente tem todas as dores da menopausa. Eu ainda não passei pela menopausa, mas eu recebo relatos que não é fácil. Mas, gente, você podendo repor hormonalmente ou tendo um acompanhamento, você consegue ter uma vida ainda muito melhor, às vezes até do que antes. Que você sofria com cólica, que você estava ali menstruando um saco. E aí você consegue ter, gente, uma longevidade com felicidade. Você não foi feita só para procriar. A gente para com isso. É muita vida ainda. Não, e os 40 anos, até tinha uma pergunta que era para você sobre isso, que eu acredito que a gente está se redescobrindo aos 40, né? Quando eu fiz 40, que foi meu ano que eu descobri tudo, né? Antes descobri o climatério, aí lancei o livro, aí resolvi sair da TV. Tipo, eu falei que foi o ano apocalíptico, assim, uau! Mas eu me sinto em plena atividade, os 40 para mim estão maravilhosos. Vou fazer 43 agora, então assim, cara, é maravilhoso, sabe? Então, você acha, pelo menos pela comunidade, né? Você acredita que as mulheres estão se redescobrindo? Total. Até porque tem um mercado de trabalho super ativo, a gente está muito no mercado agora, diferente de antigamente, né? Então, tem várias questões. Total. Eu digo que a nossa geração é uma geração muito divisora de águas, assim. A gente está espremido ali entre os boomers, que começaram esse movimento do trabalho, e a geração Z que não gosta de trabalhar. Mentira, não, a geração Z tá voando, mas é um outro tipo... Daqui a pouco escrever aqui embaixo nos comentários. Não, brincadeira, gente. Olha... Não, eu amo a geração Z, inclusive pego vários aqui. Não, mas a geração Z tá voando em outro sentido, traz pra gente outras visões, coisas que são... Né? Eu acho que essa integração de gerações é muito importante. Inclusive é imprescindível, a gente tem que ter
essa multigeração convivendo, porque isso enriquece. Sim. Eu sou totalmente a favor, inclusive, no mercado de trabalho, mas eu sinto que, por exemplo, a nossa geração aqui dos 40 e pouco, eu vejo pelos relatos das mulheres, a gente ainda cresceu ainda sendo criada para o casamento, ainda estava ali naquele final. Nossas mães começaram a entrar no mercado de trabalho, eu sou filha de pais separados, então a primeira geração de pais separados ali, então a gente ainda estava ali tentando se entender. E aí eu vejo que, por exemplo, os 40 para a mulher, é uma hora que ela olha e fala, caramba, eu escolhi o meu marido, o meu emprego, a minha profissão quando eu tinha 18, 20 e pouco. Cara, eu fui evoluindo e este ser humano que eu convivo ficou parado no tempo. Não são todos os homens não, tá? Mas assim, uns 90%. Ficou parado no tempo, diferente do seu, que tá ali cuidando, que entende. Mas muitos não se preocuparam porque cresceram também num mundo ainda muito machista, nos anos 80, 90 ali, que não varriam uma casa, não sabiam o que era cuidar do outro. E cresceram, e ambos foram evoluindo dentro do casamento, começando a se distanciar. Então eles se escolheram nos 20 e foram fazendo assim, ó. Aí chega nos 40, são dois desconhecidos dentro de casa. E ela olha para aquele homem e fala assim, caramba, eu escolhi ele quando tinha 20. Minhas prioridades eram outras, minha cabeça era outra, o que eu achava que era amor era outra coisa, agora eu tô com outros interesses. E elas pedem divórcio, inclusive a taxa de divórcio hoje é estatístico. A maioria é na faixa dos 40 anos para a mulher, 41 inclusive hoje é um dado estatístico do IBGE, que as mulheres pedem divórcio, e são muito mais mulheres que pedem do que homens, que é aquilo que a gente estava falando, o casamento é muito mais lucrativo para o homem do que para a mulher, e elas também falam, poxa, eu escolhi uma profissão com 17, 18 anos, uma faculdade, poxa, eu também evoluí, o mundo evoluiu. Gente, quando eu sou publicitária, quando eu me formei, cara, eu fazia fotografia, era laboratório de revelar foto. Eu também tinha, de revelar, e eu queimei o meu primeiro papel que custava uma fortuna, porque a luz batia, e eu falei, mas meu Deus, eu ficava tudo preto. Aí a gente tinha isso. A gente não tinha digital. Gente, eu tinha que ir pra faculdade pra entrar na internet. Então, assim, então, olha, hoje eu trabalho com internet. Então, assim, eu acompanhei toda essa evolução de novas profissões que a gente nem imaginava, e hoje eu não trabalho, quer dizer, eu acabo trabalhando um pouco com o que eu me formei, mas é um mundo totalmente diferente, trabalho com a geração Z e tô aqui. Então, assim, essa mulher, ela também não quer mais, às vezes, a profissão que ela escolheu com 20. Ela se redescobriu no hobby. Ela olhou e falou, caramba, o que eu mais amo fazer é o meu hobby, eu quero monetizar esse hobby. Então, uma divisão de águas dos 40, porque é aquilo, a gente tem os 20 anos para trás que a gente tomou decisões ali, pela imaturidade da idade normal, mas a gente não quer mais levar isso para os próximos 40. Então, realmente, é uma idade que a gente repensa muitas escolhas. Assim. E faz parte, né? A gente muitas vezes relaciona muito o cuidar da mulher da menopausa com a questão física. Peso, alimentação, sono, reposição, suplemento. Mas eu acho que esse cuidado com essa saúde mental, esse revisitar os nossos desejos, e às vezes o desejo que eu tenho hoje com maturidade, mas daqui a 10 anos vai mudar de novo. Se permitir, e que maravilhoso, né? esse movimento do mundo, esse movimento nosso, de na verdade ir mudando e reconstruindo e repensando, mudando as nossas escolhas. E eu acho que nessa fase é um momento que às vezes a gente está tão intenso, às vezes, de sintomas, que a gente tem uma oportunidade, uma janela de olhar para as nossas escolhas, para o que a gente quer. Total. Não, eu, com 40 anos, decidi sair de um emprego que eu estava há 11 anos. Que para mim eu ia morrer lá, né? E aí também as pessoas questionavam, mas nossa, mas para onde você vai? Vai fazer o quê? Eu não tô indo para lugar nenhum, tô indo empreender e tal, né? Porque eu me sentia, não sei ainda. Claro que eu tinha uma meta, né, um trabalho em vista, porque eu não ia viver de ar, eu precisava ter uma renda. Mas eu acho que foi um momento que eu falei, tá, eu acho que com 40 eu posso tomar essa decisão, né? Então a gente também se permitir mudar, se permitir não querer mais algo que você queria tanto antes, que foi o que você falou. Eu acho que faz total sentido, assim, até pro nosso mental, né? Sim. Porque às vezes a gente fica tão aprisionada numa ideia, por exemplo, eu tava lá na TV, poxa, mas eu amava, eu quero... Tudo bem, eu continuo amando, né, essa relação. Mas agora eu acho que eu quero experimentar outras coisas. Muito bacana. Sim, eu acho que a gente vê o tempo, a gente valoriza mais o tempo que a gente tem com 40. E a gente não quer perder tempo com um relacionamento ruim, com um trabalho que dá burnout,
sei lá, não fazer o que a gente veio fazer no mundo. A gente começa a tentar pensar em propósito, em missão, coisas que com 20 a gente não tem nem neurônio ainda para pensar. E uma estatística, até trazendo para a doutora, que eu vi, adoro estatística, né? Dados não mentem jamais. Hoje, a mulher de 40 a mais, tem muito mais mães, muito mais gravidez em mulheres de 40 a mais do que as adolescentes. A gente ultrapassou no dado também do IBGE as adolescentes, graças a Deus, né, gente? Em gravidez. E hoje as mulheres de 40 a mais estão cada vez mais grávidas. Exatamente. Então, isso é um assunto de saúde Legal. pública, né, Cá? Porque assim, o número de gestantes adolescentes era um número, né, ainda é um número alarmante. Né? Então, e a gente vê um declínio, né, desde a década de 90 nesses números e um aumento desse, foi até acho que uma publicação, dados do IBGE recente, teve na revista Crescer. Então, assim, é importante a gente ver que o perfil da mulher, tanto 40 a mais está mudando, como também da conscientização das mulheres. A gente ainda tem um longo caminho de acessibilidade, a gente tem conversado, né, olha que papo bacana sobre mudar, sobre ter oportunidades, sobre tratamento médico, embora isso não seja acessível para todo mundo. Sim, concordo. E por isso que essa tem que ser uma pauta, tem que ter vozes levantando esse assunto, para que mais mulheres possam, porque a gente começa a mudar, inclusive lá na base, em relação ao número de meninas, né, menores de gestação em adolescentes, é importante essa conscientização logo cedo. E aí, falando em adolescente, eu queria contar um caso aqui que eu acho que é importante, como muitas vezes essa questão do envelhecimento está inserido na gente. A gente tem muito essa questão de um etarismo ainda na nossa sociedade. E lá em casa, eu sou, né, totalmente, né, a favor do envelhecimento, levanto essa bandeira. E um dia assistindo um filme, a minha filha viu, né, a gente viu a Charlize Theron, eu falei, nossa, que mulher linda. E aí a minha filha olhou e falou, ela é velha, mas é bonita. Falei, da onde ela tirou essa frase? Porque se tem uma pessoa que só elogia, justamente não pela imagem, mas pela capacidade, pelo aquilo que a mulher traz, mas foi tão involuntário. Sim. E que ela não escutou isso dentro de casa, ela escutou fora. E essa ideia do envelhecimento que pesa pra gente nesse momento, às vezes foi colocada lá na adolescência e ainda é. Por isso a importância de chegar em mulheres mais novas, que nem a Rafa falou, que atinge uma mulher não só 40 a mais, quanto mais jovem, para a gente ir mudando essa forma de pensar sobre o nosso envelhecimento, porque é uma luta. Porque a gente fala, não, mas aí a gente quer estar bonita, mas aí a gente quer isso. Então eu acho que também é uma constante que a gente tem para entender da nossa beleza nessa fase, das nossas conquistas e do nosso valor. Exato. Perfeito. Porque a beleza ela ainda é muito aliada à juventude, né? A gente ainda tem essa cultura, que pelo menos no Ocidente, né? Aqui nas Américas, a Europa acho que ainda é mais suave nessa coisa do preenchimento, do tal. Mas aqui nas Américas a gente é muito escrava do corpo, da bunda, do peito, do não sei o que pra cima. E a gente é muito agredido visualmente o tempo inteiro por propaganda disso, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E parece que a gente daqui a pouco tem uma galera virando boneca. Todo mundo igual, né? E o envelhecer... até o que a doutora falou, cara, envelhecer é sinal de que você está vivo. Perfeito. Gente, só não envelhece quem morre cedo. Então, envelhecer é vida. Envelhecimento é vida. Então, assim, é óbvio que você vai ter que cuidar muito mais da sua saúde e tal, mas é vida, você está vivo. Você tem possibilidade de fazer o que você quiser. Você pode mudar a sua vida, você pode inspirar pessoas, você pode... E, cara, por que não trazer a beleza também para os traços maduros, sabe? Enxergar a beleza no envelhecimento. Eu até brinquei com ela. Gerenciar esse envelhecimento. Exatamente. Você vê um bebê, você fala assim, ele é bonito, mas é bebê? Não, você consegue ver a beleza no bebê, você consegue ver a beleza na infância, você consegue ver a beleza no adolescente, na mulher. E por que a gente ainda tem tanta luta para ver a beleza no envelhecimento? Porque a gente associa com finitude ou com uma diminuição da nossa capacidade, mas a gente está envelhecendo de uma forma diferente, funcional, melhor, saudável. Então a gente também mudar a forma que essas novas gerações veem o envelhecimento, para ser mais leve para elas, quando elas chegarem nessa fase. Exatamente. A gente até fez um episódio sobre isso, que a gente usou muito o termo gerenciar o envelhecimento, né? Aí eu vou até aproveitar essa deixa, porque vocês vão ganhar, tá? Da Paiô, esse kitzinho. Gente, que delícia! É lindo, é uma caixa maravilhosa. Meninos, será que dá para pegar? E aqui a gente tem produtos que ajudam a gente com ativos para a gente gerenciar a nossa pele mesmo. Então,
Nessa fase de climatério, mas ele não é só para o climatério, é para peles maduras, a gente pode sentir uma diferença na pele, no cabelo, né, que muda também. Sim. E a pele mais ressecada. Então, tem um creme e um sérum. Os dois são da linha Menoderm, da Paiô. São incríveis, assim, eu uso. Posso falar porque já uso há algum tempo. E devolvem, né, com esses ativos, para que a nossa pele fique mais viçosa, melhor, para que a gente se sinta bem olhando no espelho, que eu acho que tem muito disso, né? Sim. Como é que eu me sinto quando eu olho no espelho? Então, para que você goste de você, É um porque ritual, as né? rugas, é um ritual, as rugas estão aí, elas vão aparecer. E aí, focando nessa questão também de hábitos, como é que a gente pode mudar hábitos, doutora, nessa fase, para a gente ter menos sintomas, a gente falou de exercício e tudo, mas coisas que a gente pode mudar sabendo que a gente vai chegar nesse lugar, que vai ter sintomas ou não. Que hábito a gente pode já começar a construir, né, para gerenciar esse envelhecimento? Perfeito, Cá. Então, assim, a atividade física você já trouxe. E aqui eu deixo, lógico, que existem propostas de suplemento, de tratamento, mas em termos de podemos falar, mas em termos de comportamento, e é algo simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia. É sono e alimentação. Eu falo que são os dois pilares que, junto com a atividade física, minimizam muito a intensidade desses sintomas e das mudanças do nosso corpo. Então, uma alimentação mais equilibrada, com uma quantidade maior de fibras. Tem um estudo que foi publicado, inclusive, da USP Ribeirão, que ele fala que se a gente fosse escolher um alimento para colocar na nossa rotina, né, de todos os que trazem benefícios, a questão dos lactobacilos. Cada vez mais a gente tem falado da importância do nosso intestino, a conexão com o nosso cérebro, a conexão com inflamação. Né? Inclusive, a gente tem um termo que a gente usa, o intestino é o nosso segundo cérebro, ou seja, ele tem total relação com o nosso humor, com a produção dos nossos neurotransmissores. E a gente realmente tem uma dieta, do ponto de vista de Ocidente, que tem uma quantidade maior de carboidrato. Muitas vezes a gente diminui a quantidade de proteínas. A gente farinhas, tem né? Exatamente, uma quantidade muito baixa de fibras. A gente muitas vezes não alcança a quantidade recomendada. Então, eu acho que hoje, assim, é parar e olhar para isso. Tentar diminuir um pouco esse pão, essa farinha, colocar um pouco mais de proteína em forma de carne, ovo, frango, peixe. A gente também ter essa questão dessas fibras, que eu posso comer salada, brócolis, mas também, às vezes, enriquecer. Vou pôr uma chia, vou pôr uma linhaça, vou pôr um psyllium. Os lactobacilos, muitas vezes através de um leite fermentado, através de reposição. Então, são alguns ajustes para transformar essa alimentação em uma proposta mais nutritiva. Eu acho que é isso, a gente vai nutrir o nosso corpo de uma maneira melhor. Então, aproveitar esse momento de pausa, que não é pausa, para olhar melhor para o que a gente consome e os cuidados com o sono, seja por causa de tempo de tela, a gente está lá rolando, a gente já trabalha o dia inteiro, aí depois a gente já tem os cuidados da casa. O momento que eu tenho para fazer uma coisa que eu gosto, eu tenho que dormir? Ah, não, peraí que eu vou cancelar um pouquinho o meu sono. E não, o sono, ele é peça fundamental para a nossa saúde cerebral. Então, essas propostas de higienização do sono, que é a questão da luz, o tempo de tela, a gente tem uma meditação, a gente tem muitas vezes um óleo essencial, um cheiro, um momento de relaxamento, ele é importante esse preparo para o sono. Claro que muitas vezes a gente está fazendo tudo isso, cara. E às vezes a mudança dos hormônios é tão grande que, apesar de tudo isso, ainda assim eu me sinto cansada, assim, eu não consigo dormir, acordo às 3 da manhã. Tudo bem, então a gente tem um próximo passo, outras propostas de suplemento ou de reposição, mas o fato é que essa base, ela não vai ajudar só no climatério e menopausa. Ela vai ajudar no nosso coração, no nosso cérebro, na nossa saúde como um todo. E eu acho que é o momento de a gente colocar em prática isso, lógico. Muitas vezes com uma nutricionista, com a ajuda de um profissional, porque parece super simples, sentada aqui nesse sofá, dando várias orientações. Aí você fala, doutora, não é você que chega às 7 da noite, tem que fazer a lição de casa e depois ainda tal. Exato. Então, a nossa conversa é muitas vezes muito diferente da realidade que a gente está no dia a dia. E por isso que às vezes esse apoio profissional, ele é muito bem-vindo se a gente não estiver conseguindo fazer isso sozinha, né, nesse momento. Mas eu acredito muito que são pequenas mudanças de hábito. Minha vida não é diferente de nenhuma outra mulher. Eu trabalho, não tenho ajuda tão próxima, né, rede de apoio. Tem uma pessoa que vai em casa uma vez por semana, então todo o resto está ali na minha conta. Tenho um marido que trabalha também o dia inteiro, enfim, à noite estamos em casa. Mas
a gente é o reflexo, né? Então, à noite, minha filha dorme entre 8 e 8 e meia. Não tem conversa. Sexta, sábado, a gente rouba um pouco, né? Porque vai assistir um filme, alguma coisa, tem algum passeio. Mas eu deito junto com ela. E aí eu me policio, claro que, gente, também não é todo dia, né? Às vezes ela dorme e eu continuo trabalhando, porque tem alguma coisa para entregar, mais urgente. Mas eu tento me policiar. Então, tira o celular, a gente coloca uma música gostosa, como você falou. Ah, não sei meditar. Não precisa saber. Põe uma musiquinha lá no Spotify, gente, tem um monte. Escolhe uma playlist, Perfeito. coloca. Aí a gente passa um óleozinho, ela fala que é o óleo do sono. Põe lá uma lavanda, enfim, o que você preferir. E ela dorme em 5 minutos, porque eu estou com ela com a mesma energia ali, também voltada para isso. E às vezes a gente dorme juntas. Meu marido chega do trabalho e tá as duas lá dormindo na cama. É impressionante como criança dorme, né? Você não vê criança com insônia. Quer dizer, eu acredito que não tenho essa estatística, mas criança com insônia. E por quê, né? A gente vai ficando vai envelhecendo e vai perdendo o sono. Sim. A ansiedade. A gente deita e fica. E o celular tá ali, né? A gente tem tudo muito fácil. A tecnologia, ela ajuda, mas ela te deixa muito mais ocupada junto com ela. Exato. Né? E tem questões físicas também, né? Então, assim, ó, a gente vai tendo uma perda desses hormônios femininos, né? Que o estradiol, a progesterona, que interferem na qualidade do sono. A gente também tem uma diminuição da produção de melatonina. Então, muitas vezes, pessoas mais idosas, lá quando a gente está falando de 70, 80 anos, às vezes dormem 4 horas por noite. Por quê? Porque até essa capacidade de gerar esse sono, a melatonina, os neurotransmissores vão mudando com o nosso envelhecimento. Então, é claro que eu manter uma rotina saudável, uma higienização do sono, muitas vezes eu consigo melhorar esse sono, não só agora com 40 a mais, mas também ao longo do nosso envelhecimento. Mas o importante é, não conseguiu sozinho? Vamos para o próximo passo. O que não pode é ficar sem dormir. Devagar, né? Um passo de cada vez. E nem se enchendo de remédio para dormir, que hoje é o também que mais se vê, exatamente. né? Exatamente. Provocando isso, né? Gente, a gente tem um quadro aqui que eu vou convidar vocês para a gente levantar, que Vamos. se chama PPP. Pesque a pergunta do público. Nossa. E aí, eu não sei se vocês vão se lembrar, né? Porque é um joguinho muito conhecido. Sim, né? Quem nunca? Pescaria. Então, eu vou pedir para vocês pescarem as perguntas e aí eu vou lendo, enfim. Quem quer começar? Porque não é fácil, não. Vou dizer que não é. Deixa eu ver Ele aqui. não tem imã. Como é que é? Você tem que botar na boquinha. Eu lembro. sei, não, eu lembro. Você lembra Então vamos lá, disso? vamos Vai. ver se eu vou ficar aqui. Tem que focar, ó, deixa ele abocanhar mesmo. Tem gente que fica. Você Eita. foca em um que é mais fácil. Eu tô Essa focada na pergunta aqui. Que eu, na minha labirintite vai aqui nesse. Aí, Vamos você, Rafa. Não, dá pra gente ir juntas, vamos lá. Ai, meu Deus. Aí, segura que ele vai fechar. Ele fechou? Então, ele fecha isso. Ele tá fechando mais ou Ah, menos tem que fechar aqui. e deixar. Fechar e deixar e Vamos, levanta. Pescou. Olha, vamos considerar? Vamos! Ai, o que seu o público foi um vai achar 6. da gente, hein, meu Gente, Deus? coordenação motora. Foi, agora deixa. Ele não Tem tá... que enfiar mais lá no fundinho, ó. Lá, foi. Ó, vamos Então, tentar, eu vou tentar um aqui. fica assim, ó, focado. Última vez, Ó. vamos ver se a gente vai escolher a pergunta. Vem, Agora deixa, Rafa, que ele vai bichinho. subir. Aê, Rafa, foi, vai. Vai, Da doutora vamos lá, foram pra Rafa. 6 e o seu foi... Ah! Quer continuar tentando? Eu vou escutar a resposta da Rafa Tá bom. primeiro, aí eu tento. Bom, Rafa, Ah, tá. Eu achei que a pergunta tava dentro Não, do tá texto, aqui, ó. gente. como é que foi o início da sua comunidade no Instagram? Você tinha ideia do que ela iria se tornar? Foi a Beatriz Carvalho que trouxe essa pergunta. Ai, obrigada, Bia. Aqui, né? Aqui. Obrigada, Bia, pela pergunta. Eu comecei a comunidade, eu tinha 37 anos. Eu tava bem antes dos 40. Bem antes, não, né? 3 Tinha aninhos já, né? antes dos 40. E eu tive uma crise dos 40 com 37. E aí que entra toda a história, porque eu já trabalhava como influenciadora no meu perfil pessoal, com outros assuntos. E eu morava com a minha mãe, né? Eu sou filha única, morávamos eu e minha mãe. Eu estava, assim, trabalhando com coisas que eu não gostava tanto, meu negócio era o digital, mas eu ainda tinha que pagar conta e tal, ainda estava em corporativo, não tinha casado, não tinha filho, não tinha nem namorado. E aí eu olhava pra mim e falava, gente, eu acho que eu tô errada, eu devo ter algum problema. Cheguei a falar com um psicólogo, falei, eu acho que eu devo ter síndrome do Peter Pan, eu tenho que tratar isso e tal, eu não quero ter compromisso na minha vida, será que eu quero... E aí eu falei, pô, eu acho que eu vou conversar isso com mais pessoas. E aí eu criei um canal separado do meu pessoal para falar só com mulheres. E eu descobri que eu não era a única. Porque na minha bolha ali de amigas, eu era a única. Mas
eu vi o quanto de mulher se identificou e o negócio começou a explodir. Porque todo mundo falou, mas eu também não quero casar, mas eu também não quero ser mãe, mas eu também ainda não tô estabilizada profissionalmente, mas eu tinha uma dependência emocional muito grande da minha mãe, desde pequenininha, por isso que ela morava comigo, a gente morava uma com a outra, e eu não queria sair de casa, eu tinha aquela coisa, fui curando minha dependência emocional ali, junto com essa comunidade. E hoje somos mais de 600 mil mulheres, e assim, por isso que eu gosto de trazer esses assuntos mais disruptivos. Ah, Rafa, por que você fala tanto da não maternidade? Porque já tem muita gente falando da maternidade. Claro. É um caminho mais natural. Sim. Né, mais comum. Então, mais uma mulher de 40 a mais que levanta e fala, cara, não é o meu sonho. Não quero. E outra coisa que eu falo pra elas, eu sei que já tá além da pergunta, mas eu penso em adotar com 50. E a adoção sempre teve na minha vida. Desde pequenininha eu falava, eu quero adotar quando eu estiver bem mais velha e rica. Quero adotar. E pouco se fala de adoção também. Então, enfim, são outros assuntos. Mas eu trago muito esses assuntos lá para a comunidade. Muito legal. Vamos tentar, doutora, mais uma vez? Senão a gente lá. considera um 6 que subiu ali, foi e voltou. Ele saiu e voltou. Vamos ver aqui. Esse não tá nem abrindo a boca. Você viu que ele não Aí. Agora segura. Coloca... Olha... Ainda bem que coloca nos dentinhos. Super... Ele é pescadora? Não. Isso, puxa pelo dentinho. Quando ele subir... Olha só, essa pergunta é boa porque eu me vi já nesse lugar. Dores nas articulações são comuns nessa fase? Gente, isso é horroroso, mas pode explicar. É a Denise Pires. Denise, sim. Na verdade, a gente tem vários motivos de ter dor. Seja por causa da ação direta do hormônio na nossa articulação, no nosso músculo, na nossa cartilagem. Seja porque eu não estou dormindo bem. E aí eu também, a ausência de sono, ele diminui esse limiar de dor. E eu fico não só na articulação, mas às vezes dores pelo corpo, uma sensação de fadiga. E eu também tenho a própria questão relacionada a uma inflamação. Então, eu estou ganhando peso, minha microbiota intestinal está mudando. E aí eu começo a ter uma sensação de dor, muitas vezes o diagnóstico até de fibromialgia, quando na verdade é uma perimenopausa, é um climatério. E a gente também minimiza muito a dor. A gente fala, isso é porque minha articulação é ruim, é do envelhecimento, exato. Academia. Exato. Então, assim, primeiro, a gente tem uma banalização dessa queixa da mulher sobre dor, porque a gente tinha dor de cólica, agora é a dor da articulação, e às vezes a gente não procura ajuda. A gente tem vários motivos dessa dor, inclusive da própria questão hormonal, e muitas vezes a gente tem o diagnóstico errado. E aí começa um tratamento para fibromialgia, quando na verdade a gente precisava olhar isso da forma mais adequada. Então é isso, sim, eu posso ter dor e eu posso ter um aumento dessa dor, e muitas mulheres têm essa queixa. E por último, a queixa mais frequente não é sono, a queixa mais frequente não é fogacho, a queixa mais frequente é exaustão. Então, tem uma pesquisa que mostra que 82% das mulheres falam que a principal queixa, ou a primeira queixa de todo esse período, era essa sensação de estar exausta, fadigada, que está muito associado, às vezes, com todo o nosso estilo de vida e tal, mas não, mas é comum nessa idade. Mas eu também fazia mais coisa antes, só que agora eu estou exausta. Por causa desse impacto, dessa mudança hormonal no nosso corpo. Então, tá se sentindo cansada? Claro, vamos mudar a alimentação, sono, exercício, mas não melhorou? Conversa com o seu profissional, porque às vezes pode estar acontecendo alguma coisa com o seu corpo. E essa questão da articulação, eu demorei para descobrir, porque eu tinha às vezes dormindo. Dormindo do nada, e no pulso, sempre. Do nada, assim, uma dor que eu acordava com ela. Aí eu falava, Deus do céu. Aí passava, em algum momento que eu voltava a dormir, e de manhã sumiu. Eu falava, meu Deus. Aí perguntei pra minha médica, ela falou, pode acontecer, vamos dosar de novo as coisas aqui. Mas era uma dor chata. E melhorou com a reposição? Melhorou. Que legal. Porque eu acho que tinha a ver com essas doses, né? Então a gente sempre ajusta quando surge um sintoma novo. Porque surge. E não é uma coisa que eu falo sempre, né? Você começa um tratamento e aí vai ser para sempre aquilo. A cada 6 meses eu vou à médica, eu vou agora mais frequente, né? Pra gente refazer exames e entender se tá tudo bem ou se tem que aumentar, pode diminuir. Que aí você vai ajustando. Né? Se você pode manter. Exato. Entendeu? Muito bem. Mais uma para cada uma? Querem tentar? Vamos lá, Rafa. Desafios, Rafa. Se quiser vir junto. Vou tentar, quem sabe? Aí eu fico com mais tempo, eu tenho mais tempo. Ai.
Gente, Ai, eu prometo que eu vou buscar um que tem o imã. Que esse não tem. Olha! Agora ela pegou a manha. Aqui. Você viu a emoção de conseguir? Gente, ele abre a boca rápido. Gente, ai. Aí, fecha. Cadê o dentinho? Foi? Dentinho. Não. Ai, meu Deus. Ai, vai, dentinho. Tem um truque do dentinho. Isso. Esse daí ele tá agarrado, né? Tá no fundo do mar, porque ele Foi. Perfeitas. Bom, vou começar pela doutora. A gente falou tanto, né, de... Vou ler duas aqui, vou fazer um conjunto, que as duas são muito boas. A primeira, a Thaís, me perguntou aqui sobre risco de reposição hormonal e quando é necessário iniciar. Que é o que a gente falou ali, eu acho que complementa, né? E a Marcela Silva sobre quais as chances de não sentir nada durante o climatério, que ela tem medo. É sobre o que a gente falou também, né? De não apavorar. Porque nem todo mundo vai sentir as mesmas coisas, a gente é diferente, E tem né? gente que fala de começar a repor antes pra não sentir, Não né? precisa, não Existe. sei, é bem loucura isso, não é? Não, que na verdade hoje a gente tem bem estabelecido. Então, assim, acho que a gente tem muita informação que a gente tem que tomar cuidado nas mídias sociais, mas o fato é, a reposição hormonal ela é indicada na menopausa ou na perimenopausa ou climatério, na presença de sintomas. Então, quando a mulher, na verdade, ela tem insônia, não é só fogache. Então, eu tenho alteração de saúde mental, eu tenho perda de massa óssea, eu tenho sensação de cansaço, eu tô tendo irregularidade menstrual, eu tenho essa indicação desse suporte se eu não tiver contraindicação. Então, esse é o primeiro ponto. E aí a gente também tem estudos, Ká, que quanto mais precoce a gente começa a reposição, melhor do ponto de vista de proteção do coração, proteção do cérebro e proteção do osso. Então, assim, eu tô na menopausa, aí eu vou repor daqui 5 anos na menopausa, é um benefício que eu tenho. Pensando nessa prevenção de doenças. Quando eu começo na perimenopausa, quando eu tenho esses sintomas, esse benefício para o coração, esse benefício para o osso, esse benefício para o cérebro é ainda maior. Então, é interessante você estar atenta às mudanças do seu corpo, escutar o seu corpo, começou a ter sintomas, mudou, pode começar a reposição. Então, não tem uma idade. A questão é, o que está acontecendo com o seu corpo? Até porque vai ter mulheres que vão entrar com 38 e vão ter mulheres que vão entrar com 55. Então, uma mulher, às vezes, ela vai ter sintomas com 53, outra vai ter sintomas com 37. Então, a gente vai ter que escutar muito o nosso corpo nesse momento, trazer essas queixas e fazer a avaliação se você pode fazer ou não a reposição, né, Rafa? Exato. Não, eu acho que eu vejo muita comunidade, pessoal falando dessa coisa. Eu vou começar agora e eu Como não se sabia. fosse fazer uma Então, adorei reserva, saber. Eu já vou né? chegar lá no Rio, Gente, fazer meus não. exames. Vamos ver se eu já Exato. posso repor. E não ter medo, né? Eu acho que é isso, foi o que você falou, esse apavorar, né? Tudo a gente apavora hoje. É a maternidade, é o climatério, é a menopausa. E nem todo mundo vai ter a mesma vida, a mesma rotina. Exato. Então, não tem como você ter uma fórmula mágica, né? Exatamente. Vão ter mulheres que não vão ter sintomas nenhum. Exato. Seja por uma questão de sensibilidade, pelo estilo de vida, por uma questão genética. E que ótimo, tô muito feliz por elas. Então, espera chegar a sua hora. Não ter sofrer por medo. antecipação. Sim, é individual e cada mulher vai ter as suas dificuldades. Sim. Que eu acho que é um momento de abordar aquilo que está incomodando a gente. E a gente tem a reposição e para mulheres que não podem. Então, só vou fazer um último parênteses, Cá. Tem muitas mulheres que se sentem excluídas dessa conversa de menopausa, porque sempre que a gente traz a temática, a gente fala sobre reposição hormonal. Verdade. E tem mulheres que não podem mesmo. E aí ela fala, pô, e eu? Se a reposição é tão boa, o que sobra para mim? E a gente tem muitas propostas não hormonais para se manter saudável nesse momento, para conseguir dormir bem, para não ter fogacho. E que bom que a gente está ampliando esse leque e essa conversa é para todas. Para quem pode fazer a reposição e quem não pode. Que existem outras estratégias. E quem não quer também, né? E quem não quer, exato. exato. Muito bom. A última pergunta, então, para Rafa. Você acredita que quanto mais a gente fala sobre assuntos 40 a mais, melhor a gente compreende? Foi a Laís Souza. Sim, sim. Eu acho que comunicação, informação, diálogo. Eu acho que a gente fala hoje muito mais de menopausa graças a grandes vozes que vieram de famosas, de celebridades bom, né? que vieram falar sobre isso, que estão na mídia e que estão trazendo esse assunto. Aí se associam a marcas que também trazem esse assunto. E aí eu com 40 já estou podendo ter muito mais informação sobre menopausa que a minha mãe teve quando ela tinha a minha idade. Então, cara, tudo é informação. Então, acho que quanto mais se fala sobre qualquer assunto, até terapia é o quê? É falar.
né? A gente fala, a gente cura. Então, tudo que a gente puder ter de informação, quanto mais gente falando, graças a Deus esse assunto está sendo falado cada vez mais sobre o quarentário, o pós-quarentário. gente, é muita vida que eu vou ver. Nós três aqui, gente, a galera do exatamente. estúdio vai No viver mínimo, pelo menos 100 anos por aqui. favor, não espere menos Então, do que olha isso. quanta coisa a gente tem de vida, né? Está na metade, ainda Exatamente. falta muito Nem coisa. metade. Ih, menina, ainda falta muita coisa. Exatamente. Gostaram da nossa pescaria? Adorei. Se divertiram? Vão jogar em Maravilhoso. casa? Vamos. Me senti Vamos super voltar pra cada habilidosa. uma. Viu? Vamos voltar pro sofá. Aliás, eu não sei se vocês provaram, mas tem brownie. Eu que fiz. Gente, sério que foi você que sério? fez? Gente, Eu tô sou- namorando esse tenho brownie aqui. alma de confeiteira. E eu vou experimentar, então. Pode experimentar, fiquem Pronto, à eu tô vontade. namorando, só porque eu não queria estar de boca cheia, mas já Não, mas vou a gente pegar. namora. Pode comer, fiquem à Pegar um vontade. Bom, eu quero já ir pro nosso finalmente aqui, né? Acho que a gente conseguiu passar por todas as questões, né? Enfim, conseguimos, tá bom? Na Tá, delícia, então, crocante. tem que dar Você é uma feedback. super mulher. Não, Não é, Não não. me dê esse cargo, pelo amor de Deus. Eu grito com a criança quando Brincadeira. eu não dá. Ontem mesmo brinquei que tive uma situação em casa e eu precisei dar um berro. Sabe quando você dá aquele berro, você é mãe, né? E fala, meu Deus, me arrependi, porque eu tinha muita coisa pra resolver e a criança lá é louca. Né? Louca não é essa palavra. Com muita energia, digamos assim. E Perfeito. aí, então eu não sou, tá? Exatamente, nenhuma de nós. Né? Mas a gente é muito maravilhosa em vários momentos. Quer comentar? Eu vou levar pro Rio. Pode levar. Vou botar na mala ali. Alguma coisa para acrescentar sobre esse papo, assim, de mitos e verdades? Alguma coisa que você acha que é importante pontuar? Porque também acredito muito que escolher um bom profissional, alguém que te acolhe, né? Que às vezes assim, fulano tem uma médica que é ótima, mas você não sentiu acolhida? Também faz a diferença nesse processo, né? Exato. Cara, acho que assim, hoje primeiro, tirar esse medo das mulheres da reposição. Hoje a gente já tem estudos, conhecimento mostrando a segurança quando bem indicada. Segundo, entender que se você não pode fazer a reposição ou não quer, tá tudo bem também. E que a gente tem propostas e que muitas vezes não são oferecidas e a gente tem que cobrar esse acolhimento e suporte médico. Que a gente tem formas de envelhecer de forma saudável e não é só olhar para o hormônio, é olhar para a nossa alimentação, para a nossa saúde mental de forma completa. E por último, que você também passe essa informação adiante, porque a gente ainda tem um grupo muito restrito de mulheres que tem acesso tanto à informação quanto a todas essas possibilidades. Que a gente possa atingir mais mulheres, que outras mulheres que também têm, que passam pelos sintomas que nem você falou, Pri, eu sou uma mulher como todas as outras. Só que muitas vezes a gente pode ter esse suporte e outras mulheres não. Então, que a gente fale sobre esse tema para que isso chegue na saúde básica, que mais mulheres possam ter esse tratamento, porque elas fazem parte da estrutura da sociedade. Exato. Elas precisam estar saudáveis e bens para compor, né, junto com todo o restante. Acho que é isso. Perfeito. E que a gente tenha o próximo passo, propostas medicamentosas que são de baixo custo, que são acessíveis. Isso, exatamente. Para que essas Importante. mulheres também possam receber esse tratamento e manter, né, a sua qualidade. E o tratamento não só hormonal, todo, do colesterol, do peso, da saúde mental, dos hormônios, porque a gente tem esse direito, né, Cá? Total, e assim, eu acho que quando eu pensei nessa conversa, né, justamente para a gente chegar em outras pessoas. Exato. Porque o podcast, o videocast, ele tem essa função de levar o conteúdo para frente, né? Então, Sim. chegar em uma pessoa que talvez não tenha esse acesso, que eu acho que é importante você cobrar e entender qual é o melhor caminho para você, né? Rafa, alguma coisa para finalizar? Gente, envelhecimento é vida, tá? Não tenho medo de envelhecer, tenho orgulho, porque você está construindo uma trajetória de vida, enquanto a vida há tempo de mudar, de experimentar. Então, tragam como uma alegria, gente. Pensa assim, quantas pessoas que já se foram gostariam de estar no seu lugar vivendo com vida que ainda para fazer a diferença. Então, valorize cada minuto que você acorda. Hoje é a versão mais jovem sua do resto da sua vida. Então, daqui a 20 anos você vai olhar, puxa, naquele dia ali, no dia 28, eu era tão jovem, por que eu não fiz? Então, assim, hoje é sempre o dia mais jovem do resto da sua vida. Então, viva. É isso. E aproveitar o hoje, né? As nossas jornadas. Que a gente Exato. está sempre no amanhã, no amanhã, no amanhã. E agora? Estamos Exato. aqui. Exato, delícia. Comendo brownie, delícia. Comendo brownie. Rafa, suas redes. Quarentamos, @quarentamos,
de 40 anos, 40amos, porque é um movimento em conjunto. Então é só me achar lá, você vai ser super bem-vinda, acolhida, é uma comunidade incrível, a mulherada junta, as lobas, então a gente faz, ó, uma algazarra juntas e uma motiva a outra, que eu acho que é sobre isso, né? É uma rede de apoio mesmo. Muito bom, parabéns. Obrigada. Que não é fácil, né? É danado. E doutora, suas redes, que eu acompanho, tem muito conteúdo bom também, enfim. Sim, a gente já se seguia, a gente olhou ali e falou, ai, que Eu massa. sou fã da Rafa. Ai, eu adoro visibilidade mesmo. É genuína pra Adoro gente. essas uma lobíssima. conexões, Aqui, O meu Insta é DRA de doutora, underline, aquele tracinho embaixo, Ana Priscila Soglia, que é o meu nome. Com 2 Gs, não é né? nada legal o meu Insta, é só o meu nome mesmo. Mas vai ter muita informação. Super Para legal. você se munir mesmo. De qualidade, de né? conscientização, conhecimento para discutir com o seu profissional. Obrigada, meninas. Amei o Obrigada nosso a papo. vocês. E lembrando vocês, toda quinta-feira tem EP novo no ar. Então fiquem com a gente. Pode seguir nas redes sociais, o @Karina Godoy, Karina com K, o Godoy com Y. E também no Spotify, no YouTube, todos os episódios na íntegra. Quinta-feira, 7h08, que eu gosto desse Paranauê. E aí eu te espero lá. Obrigada mais uma vez pela companhia. Espero que você tenha gostado. Compartilha com as amigas aí a informação pra gente voar. Obrigada, Exatamente. gente. Um beijo. Até o próximo. Tchau, tchau.